Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha, o adeus a um grande líder, as cerimônias de despedida e as homenagens a um dos maiores empresários do estado do Rio Grande do Sul e ao empresário mais importante da cidade de Caxias do Sul. Os ritos funerais do empresário Raul Anselmo Randon, que faleceu no último dia 13 de março em São Paulo. Reportagem da TV Cidade Farroupilha acompanhou o velório na igreja de São Pelegrino, das 8h30 da manhã até o meio-dia desta segunda-feira. Você vai conferir imagens e também os depoimentos de autoridades da nossa região sobre a perda e a morte de Raul Randon. Frei Jaime Betega declara que quando somos humanos empreendedores, produzimos marcas significativas. Para ele, Raul Randon não se contentou somente em empreender nos seus negócios, mas também olhou para as crianças vulneráveis. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava, declara que Raul Randon foi uma personalidade que ensinou muito e que soube empreender sem tanto conhecimento, porque era uma pessoa de visão simples, mas de uma visão empreendedora. Ainda será destaque com outros depoimentos aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje. Presidente da SIC Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, afirma que Caxias do Sul e região aprenderam muito com Raul Randon e que o empresário deixa um grande legado. Presidente da Federação das Indústrias no estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petri, salienta que a morte de Raul Randon significa a perda de uma grande liderança para Caxias do Sul e também para a região. Ele reforça a atitude otimista e a perseverança que sempre pautaram a vida de Randon. Governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, declara que a morte de Raul Randon representa uma perda muito grande para a classe empresarial. Sartori atribui a Randon ser uma pessoa muito simples e humilde. O Jornal da Cidade especial do dia de hoje está no ar e vai trazer para você as informações sobre as homenagens e a despedida ao empresário Raul Anselmo Randon. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores e em seguida você terá as informações com detalhes no noticioso, no telejornal da TV Cidade Farroupilha. Gente sentir emoção, tem que vestir paludo no coração. Paludo é brilho, é tentação. Paludo é a moda pra curtir a estação. Paludo é a roupa que veste bem. Paludo é tudo pra você também. Paludo, do jeito que a gente quer. Paludo, do jeito que a gente é. Paludo, moda e estilo. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, está de volta aqui pelo canal 14 da NET para toda a cidade de Farroupilha. Também estamos no ar no aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha. Baixe o aplicativo gratuito da TV Cidade Farroupilha e você vai ter acesso também de forma gratuita a toda a nossa programação. Tudo que passa no canal 14 passa simultaneamente também no aplicativo da TV Cidade. E ainda estamos no nosso site www.tvcidade.net. A partir de agora, todas as informações sobre a morte do empresário Raul Randon, ocorrida no dia 13 de março.
o adeus a um líder, a cerimônia de despedida e as homenagens ao empresário Raul Anselmo Randon. As cerimônias de despedida do empresário Raul Anselmo Randon recomeçaram na manhã desta segunda-feira na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. O velório abriu ao público às 7h30 da manhã e prosseguiu durante toda a manhã. Pouco depois das 8h30 da manhã, a igreja já estava lotada de fiéis e uma longa fila para dar o adeus ao empresário Raul Randon se formava na parte externa da igreja de São Pelegrino. Faltando um pouco mais de 1 hora para o início da missa de corpo presente na despedida do empresário Raul Anselmo Randon, aqui no largo da igreja de São Pelegrino, uma fila já se forma na parte externa da igreja. A igreja está completamente lotada na manhã desta segunda-feira para as cerimônias e despedidas do empresário Raul Anselmo Randon. Muitas pessoas estão entrando e saindo da igreja, é um ritual muito rápido, mas é o adeus, a homenagem de Caxias do Sul e de todos os caxienses, bem como de toda a região, a um dos empresários ícones da história da nossa cidade e da Serra Gaúcha. As pessoas estão aqui já nas filas, aguardando então para adentrar a igreja de São Pelegrino. Autoridades religiosas também já estão chegando para a missa de corpo presente às 10 horas da manhã, que será celebrada aqui na igreja de São Pelegrino e presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. Nesta manhã de segunda-feira de céu limpo, de muito sol aqui em Caxias do Sul, é o dia do adeus, das despedidas finais ao empresário Raul Anselmo Randon, uma figura muito querida, muito simpática e muito carismática, não só na sociedade de Caxias do Sul, mas em toda a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no estado e também no país. Às 10 horas da manhã teve início a missa de corpo presente na igreja de São Pelegrino. O templo ficou completamente lotado. Diversos padres estiveram presentes na celebração. O bispo de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, presidiu a missa. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Leomar Brustolin, também esteve presente. As cerimônias de despedidas ao empresário Raul Anselmo Randon entre o domingo e esta segunda-feira aqui em Caxias do Sul atraíram milhares de pessoas, tanto aqui na igreja de São Pelegrino, onde está sendo celebrada a missa de corpo presente, bem como no domingo durante o período da tarde, parte do período da tarde e também parte do período da noite no Memorial São José aqui de Caxias do Sul. Segundo informações da assessoria do Memorial São José Caxias do Sul, ao longo do domingo, das 16 horas até as 22 horas, cerca de 3.000 pessoas passaram pelo Memorial São José na despedida ao empresário Raul Anselmo Randon. Foram mais de 220 coroas e flores que chegaram até o Memorial São José em Caxias do Sul. E aqui na igreja de São Pelegrino, onde a TV Cidade acompanha desde as 8h30 da manhã desta segunda-feira, o fluxo também de pessoas tem sido muito intenso. As pessoas não pararam de chegar ao longo de todo o período. Muitos entravam na igreja e imediatamente saíam. Vale destacar de que o caixão está completamente fechado, enfim, os familiares estão posicionados ali próximos, mas as pessoas entravam, davam o seu adeus e depois imediatamente saíam. Nesse momento em que está sendo celebrada a missa de corpo presente aqui na igreja de São Pelegrino, então a igreja está completamente lotada, completamente tomada de pessoas. São muitos religiosos, muitos padres. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Leomar Brustolin, também está presente, e quem está presidindo a cerimônia é o bispo diocesano Dom Alessandro Rufinoni. O frei Jaime Bétega também fez uma mensagem, colocou algumas palavras então para os familiares e todos os presentes aqui na igreja de São Pelegrino. Encerrada a missa de corpo presente, o caixão será removido da igreja e será conduzido então pelas ruas centrais até
até a localidade de São Virgílio da Sexta Légua, no Memorial Crematório São José, onde lá vai ocorrer uma cerimônia fechada à família, a cerimônia de cremação do empresário Raul Anselmo Randon. São os ritos fúnebres e também as cerimônias de despedidas ao empresário Raul Randon, e a TV Cidade Farroupilha está acompanhando. Nos ritos finais no interior da igreja de São Pelegrino, o bispo Dom Leomar Brustolin foi quem deu a bênção ao corpo de Raul Randon e procedeu à encomendação do cadáver. Após, o caixão foi colocado no veículo da funerária e conduzido até o Memorial São José, na localidade de São Virgílio da Sexta Légua, em Caxias do Sul, onde ocorreu uma cerimônia de cremação totalmente fechada para os familiares. A reportagem da TV Cidade esteve presente durante toda a manhã da segunda-feira no Largo da Igreja São Pelegrino, em Caxias do Sul, desde as 8h30 até o meio-dia. Durante todo o período, registramos imagens e também depoimentos de autoridades que chegavam para o adeus ao empresário Raul Randon. Para o Frei Jaime Bétega, quando somos humanos empreendedores, produzimos marcas significativas. O religioso salienta que o empresário Raul Randon não se contentou apenas em empreender nos negócios, mas também olhou para as crianças vulneráveis. A vida sempre vai ser sintetizada, resumida naquilo que tivermos feito de bem. Por mais que possamos empreender em diversos campos, quando nós somos empreendedores humanos, do humanismo, nós deixamos marca significativa. Raul Randon é uma daquelas pessoas das quais a gente pode dizer muitas coisas e olhar sob diferentes ângulos. Eu, particularmente, olho sob o ângulo, a partir do ângulo do humanismo que ele carregou consigo. Ele não se contentou apenas em empreender industrialmente, comercialmente, diversificar os negócios. Ele se preocupou com as crianças em situação de vulnerabilidade social. Talvez seja este o nosso encontro, a minha sintonia com a vida dele, com a vida dessa família, com as obras, a partir, por exemplo, do projeto Florescer. Então, a grande alegria de Raul Randon não era todo o conjunto de empresas que ele havia formado. Isso também, certamente, mas ele se encantava. Ele era um homem realizado quando ele estava diante do projeto Florescer. Que bonito quando a vida, apesar de todas as outras ocupações, a vida reserva um espaço para ajudar quem mais necessita. A felicidade do Raul estava nas crianças do projeto Florescer. E ele queria ver multiplicada a quantidade de crianças atendidas. Então nós estamos nos despedindo de alguém que não vai embora, que fica a partir daquilo que ele fez e fica, acima de tudo, pelo ensinamento que ele nos deixa. No meio de todo o universo de ocupações e preocupações, que a gente possa reservar um tempinho, um pouco daquilo que nós temos para ajudar quem mais necessita. Ninguém esquecerá Raul Randon. Que Deus ilumine esta família e que o bem possa continuar sendo multiplicado. Como empresário, Frei Jaime, Raul Randon também era uma pessoa muito humana, muito próxima dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Esse lado humano é o que diferencia realmente a pessoa? Sem dúvida. E o que ele deixou para a família, quase que como um pedido final, num dos momentos familiares, foi justamente que a família, junto com os gestores, cuidasse bem das pessoas. E ele inclusive acrescentou: não esqueçam de cuidar, de olhar pelos funcionários mais humildes. E hoje, numa das redes sociais que eu acessei hoje pela manhã, uma senhora disse: eu queria lavar os pés do Raul Randon
em agradecimento por tudo aquilo que ele fez. Isso emociona, toca profundamente e faz com que a gente, mais uma vez, conclua que o que fica na vida das pessoas é o bem que a gente faz. Então ele sabia que um dia ele ia partir, mas ele quis deixar aquilo que sempre o caracterizou como alguém que cuidava da vida, das vidas que estavam no grupo de funcionários, mas da vida também que o funcionário vivia junto à sua família. E ele tinha uma preocupação, um carinho com os mais humildes. Você vai conferir a seguir aqui no Jornal da Cidade mais depoimentos sobre a morte do empresário Raul Anselmo Randon, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, o presidente da SIC Caxias do Sul, o presidente da Fiergs e o governador do estado do Rio Grande do Sul falarão ao Jornal da Cidade da TV Cidade. Quando a gente quer um novo, Paludo é nova emoção. O novo é curtir, o novo é vibrar, o novo é vestir Paludo. O novo é sorrir, o novo é sonhar, poder conquistar Paludo. É realizar, é ser mais feliz, o novo é vestir Paludo. Paludo, moda e estilo. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha está de volta pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também no nosso site www.tvcidade.net. Vamos trazendo mais informações. O reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava, disse que Raul Anselmo Randon foi um homem que soube empreender e que deixa um grande legado. Para o reitor da Universidade de Caxias do Sul, o senhor Raul Randon era uma pessoa simples, mas de muita visão. Com certeza, um homem que soube empreender na vida pessoal, na vida profissional como empresário e também na comunidade. Deixa um legado para todos nós, um exemplo de empreendedor. Cabe a nós agradecer por aquilo que ele fez
e também seguir o exemplo dele. Então fica o desafio para todos nós. Qual é o legado, na sua visão, que o empresário deixa para Caxias do Sul? A humildade e a simplicidade estaria nesse legado? Com certeza, um homem simples, mas de visão. Não significa que quem não buscou uma vida acadêmica não possa buscar uma visão ampla da vida, uma visão de conhecimento como um todo, agregar as pessoas. Então isso ele tem aquilo que é algo a mais. Conhecimento por si só não resolve, é necessário sabedoria. E a sabedoria vem a partir da vida, da experiência, de um perfil ético que ele tinha, um homem de princípios. Então tudo isso agregou valor àquilo que ele foi enquanto pessoa, enquanto um homem que se construiu a partir de uma base de valores, de princípios, valorizando as pessoas, agregando dentro daquilo que ele tinha como uma visão. Foi um homem que alçou muito Caxias do Sul no destaque estadual, nacional e internacional? Com certeza, sem dúvidas. É exemplo não só aqui para o Rio Grande do Sul, para a cidade, para o Brasil, mas exemplo para o mundo. Um empresário que não só visou o aspecto material, mas um empresário que visou valores, defendeu os princípios éticos, defendeu a comunidade e construiu aquilo que nós vemos como resultado. Portanto, um exemplo a ser seguido. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, declarou que Caxias do Sul e a região aprenderam muito com o empresário Raul Anselmo Randon. Para Ivanir Gasparim, o Raul Randon foi uma pessoa que deixa um legado muito grande para todos. Olha, nós aprendemos muito com o Raul Randon, foi presidente da SIC de 75 a 78, foi ele que construiu aquele prédio magnífico até hoje, né? Eu acho que mais do que uma perda, eu acho que vamos lembrar do legado que ele vai deixar para nós, o aprendizado que não só Caxias do Sul, mas toda a Serra Gaúcha, Farroupilha também, aprendeu com esse homem, e esse legado ainda tem muito a dar ainda para Caxias do Sul, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Ele alçou muito o nome de Caxias do Sul e da região num contexto nacional e até internacional pelo seu empreendedorismo, presidente? Não tenha dúvida. Ele, inclusive, eu acho que esse sangue empreendedor que tem a Serra Gaúcha, de praticamente de cada 10 CPF, um CNPJ, tem muito a ver com ele, não só com ele, mas com outros empresários, mas principalmente ele. Eu acho que ele nos mexe, ele nos deixa numa situação talvez desconfortável. Eu conversava com ele no final do ano, juntamente com o pessoal da SIC, e ele estava preocupado com uma plantação de olivas. Ou seja, com essa idade, com um problema de saúde, ele estava plantando oliva. Isso significa que ele não estava preocupado com a sua doença, mas sim com o futuro, não só dele, mas da humanidade como um todo. Dentro da SIC, quais as lições empresariais deixadas por Raul Randon? A primeira e mais importante seja o associativismo. Ele sempre dizia que as empresas precisam estar junto com as suas entidades. E isso é muito importante. Às vezes o pequeno empresário acha que a associação não é importante. E ele dizia e fazia questão de participar. A tal ponto que o filho dele também foi presidente da SIC. Nesse meu mandato eu tenho 2 filhos deles como meus diretores, né? Então, ou seja, além de participar, ele contribuía não só financeiramente, mas também com sua personalidade, e toda vez que ele viajava, ele fazia questão de dizer que ele fazia parte da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Ele tinha Caxias do Sul no coração? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Presidente, também a questão das empresas, dos empregos aqui gerados. Raul Randon tinha aquela característica que onde ele colocava a mão, dava certo. Chama-se poder de Midas, né, que se comenta muito aqui, né? Mas assim, além do emprego, eu ontem comentava com alguns empresários qual é o tamanho de Caxias e da Serra Gaúcha sem Raul Randon. Olha, nós até falamos que talvez Caxias do Sul tivesse menos de 200 mil pessoas. Por quê? Quantas famílias vieram para Caxias do Sul por causa da fama dessa empresa? Talvez não para trabalhar na empresa, mas para estar perto, estar nesse meio, estar nessa fluência que se chama Empresas Randon. É o maior empresário de todos os tempos da história de Caxias do Sul? Que eu tenho conhecimento, sim.
O presidente da Federação das Indústrias no estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petri, também veio a Caxias do Sul para acompanhar os ritos funerais de Raul Randon. Em conversa com a TV Cidade Farroupilha, na manhã desta segunda-feira, no Largo da Igreja São Pelegrino, em Caxias do Sul, Gilberto Petri considerou a morte de Raul Randon como a perda de uma grande liderança na região. Para o presidente da Fiergs, 2 traços marcaram muito a vida de Raul Randon: a perseverança e o otimismo. Creio que sim, até considero que nesse momento ele era o principal empresário de Caxias do Sul, posto que ele dividiu com o Bellini durante muito tempo, né? Os dois eram os 2 maiores empresários atuais de Caxias do Sul. Eu acho que é uma grande liderança que se vai e que deixou um legado imenso, né? E principalmente pelo otimismo que ele tinha para fazer as coisas, né? Ele, com mais de 80 anos, estava sempre pensando no que ele ia ser o próximo negócio dele, né? Então eu acho que esse exemplo de perseverança e otimismo é o principal legado que ele deixa. Foi um homem que teve um perfil muito grande na área empreendedora, a ponto de se dizer que tudo que Raul Randon colocava a mão dava certo. Quais as características que ele deixa para o nosso futuro? Bom, como eu te falei, ele era um homem talvez sorridente, sempre. Eu nunca vi o Raul irritado nas várias vezes que eu falei com ele, né? E esse otimismo que ele transmitia aos outros, eu acho que é um dado muito importante, principalmente para os mais jovens, né? Ele não desistia nunca, e no ano passado, ainda no final do ano, numa almoço que eu tive com ele, ele me contando que abriu umas lojas novas para vender os produtos dele, a linha dele, né? E esse é um otimismo, esse legado, assim, esse exemplo, é um negócio muito gratificante. Ele soube trabalhar a sucessão dentro das empresas Randon, na sua visão? Bom, eu não sou um especialista, um entendido nas empresas Randon, né? Mas eu acho que ele organizou bem, né? Com o Davi, o Daniel, o Alexandre ali, mais o genro dele na Razip, e isso aí eu acho que ficou bem organizado, né? Mas ele sempre dava a olhada dele, né? Mas eu creio que os guri aprenderam porque andavam sempre muito com ele. Na Fiergs, presidente, era uma figura ativa e presente, Raul Randon? Sim. Até o Raul sempre esteve presente nos principais momentos, né? Mesmo quando não se esperava ele, lá estava ele. Lá na minha posse, lá estava ele, né? Então, aquilo era muito gratificante. Para concluirmos, qual o legado que ele deixa para Caxias do Sul e também para o Estado dentro do ramo empresarial? Bom, como um grande empresário que ele foi, ele deixa um legado muito importante, mostrando para os novos empreendedores que pode seguir o caminho dele, que vão se dar bem. O governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, também esteve presente na manhã desta segunda-feira na missa de corpo presente do empresário Raul Randon na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Após deixar a igreja de São Pelegrino, José Ivo Sartori conversou com a reportagem da TV Cidade Farroupilha e disse que Raul Randon era um grande líder e que era uma pessoa com muita simplicidade e humildade. Com certeza era uma grande liderança. Líder não é aquele que faz o que os outros querem. O Raul Randon sempre teve uma postura de dizer o que ele pensava, em todas as ocasiões. Mas era muito dedicado ao serviço, ao trabalho, mas também tinha muita humildade e muita simplicidade. Ele sabia conviver com os diferentes, sabia conviver com todos. Acho que ele deixa uma marca de um grande líder, mas acima de tudo de uma grande pessoa humana, que não esqueceu de ter o cuidado com as pessoas. Tinha o cuidado com a empresa, com a evolução da empresa, mas formou muita gente na sua empresa que estão aí espalhadas pelo mundo todo. Mas, acima de tudo, ele não esqueceu da parte social. E acredito que também ele tinha uma grande mulher do lado dele. Tem uma grande mulher, que é a Nilva. E a Nilva, com certeza, ajudou com aquela alegria dela, com aquela simplicidade dela, com o jeito dele construir muitas atividades sociais e muitos projetos que ainda estão em vigor até hoje e que são um exemplo e uma marca. O que eu posso dizer é que o Raul, seu Raul, deixa uma marca não apenas para o Caxias, para o nosso Rio Grande, ele deixa para o país
mas deixa também para outros países do mundo que o conheceram e que souberam como ele era. Então acho que essa é a caminhada importante. Ele foi dando passo após passo, mas os passos dele eram sempre passos firmes e corajosos e sempre soube mudar quando precisava mudar. Na época que o senhor foi prefeito de Caxias do Sul, teve muito contato com o empresário. O que o senhor tem guardado, lembrado desse período, Sartori? A colaboração, a ajuda e a parceria. E, acima de tudo, a visão humanista, a visão social e também a colaboração e as sugestões que ele dava em muitas ocasiões, porque nos permitiu ter uma proximidade e ter um jeito, vamos dizer, de convivência muito grande, e por isso que eu posso afirmar que ao lado de um grande líder e um grande empresário, tinha um grande ser humano. O Jornal da Cidade de hoje vai encerrar de uma forma diferente aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós deixaremos para vocês algumas imagens bastante fortes e emocionantes que marcaram as cerimônias de despedida e as últimas homenagens ao empresário Raul Anselmo Randon na manhã desta segunda-feira, 5 de março, na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. São imagens fortes, carregadas de muita emoção. Alguns instantes antes do fechamento do caixão, na igreja de São Pelegrino, completamente lotada, todos cantaram "Ó Terra Ditosa, Feliz Caravaggio", uma vez que o seu Raul Randon era muito devoto a Nossa Senhora de Caravaggio. Logo em seguida, um dos momentos mais fortes e emocionantes. Todos, praticamente todos que estavam na igreja de São Pelegrino, foram as lágrimas com o gesto da esposa, a dona Nilva Randon. Ela se aproximou do caixão e se debruçou sobre o caixão no momento de dizer adeus ao empresário Raul Anselmo Randon. Fique com as imagens e a despedida de um grande líder. Bendita